Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade, pastor. Não tenha cara. Boa noite, queridos. Está feliz com Jesus? Amém? Glória a Deus por esse congresso de educação e sexualidade. Desafio, né? Desafio e coragem fazer um congresso desse, nesse tempo. Tempo de engano. Tempo onde a palavra de Deus diz que nosso ouvido tem comichão de ouvir enganos, né? De ouvir seduções, aquilo que sustente as nossas demandas. Então, agradecer ao pastor pela oportunidade, pastor Jorge. Eu estive aqui em 2018, a primeira vez. Então, um prazer estar aqui novamente. Eu sou gaúcha, me chamo Juliana Ferron. Atualmente estou morando em Brasília, tem alguns meses. Estou trabalhando na Secretaria Nacional da Juventude, na área da empregabilidade, na coordenação. Temos grandes desafios lá para criar políticas públicas para alcançar o jovem que está inativo, improdutivo e desempregado. Grandes desafios, né? Grandes desafios. E principalmente está desinteressado. A gente nasceu desinteressado com as coisas de Deus, né? Mas vamos orar, queridos, antes de a gente engatar a quinta? Em nome de Jesus, você está animado aí? Glória a Deus. A gente teve um tempo ali com o pessoal, foi muito bom também. Quem estava lá, queridos? Que bom, você voltou, né? Então foi bom. Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo com seus filhos, que o Senhor nos reuniu para derramar algo novo, Senhor, para trazer revelações da Tua Palavra e para trazer também, Senhor, confrontos, posicionamentos que eu acredito que o Senhor está guardando dos seus filhos neste tempo. Filhos que se contrapõem à igreja em Laodiceia, que não era quente e não era fria, era uma igreja neutra. Nós não somos essa igreja, Pai. Nós somos uma igreja que clama, que fala, que avança, aonde as portas do inferno têm que retroceder. Nós somos essa igreja. O Senhor pode contar conosco, não precisa levantar outras pessoas. Nós estamos aqui. Enche-nos, Senhor. Pai, eu oro para que a Tua palavra hoje caia em terra fértil, que as aves de rapina não venham roubar aquilo que o Senhor quer nos entregar. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que caia em terreno fértil e essa semente venha frutificar nas suas casas, nas suas vidas e nas suas famílias. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém, Deus. Amém, queridos. Gostaria que a gente pudesse iniciar lendo Gênesis 11:4, que é a famosa passagem da Torre de Babel, né? Você já ouviu diversas vezes e temos alguns entendimentos. Mas como eu quero falar sobre educação, sexualidade, família, filhos, identidade, fazer um pacote, essa passagem ela é um pontapé inicial que retrata muito bem. Fala assim, ó, queridos. Eles disseram, né? Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, o nosso nome será famoso e nós não seremos espalhados sobre a face da terra. A palavra de Deus diz na sequência que o Senhor vem e amaldiçoa aquele povo. E então ali, a partir dali, as línguas são divididas. O Senhor amaldiçoa um povo, porque eles dizem que eles queriam ser famosos, conhecidos e reconhecidos sobre toda a terra, mas não a partir de quem eles eram em Deus, a partir de algo que eles estavam construindo sobre si mesmos. Quero começar dizendo que aqui nós estamos num ambiente cristão, né? O congresso é para quem tem essa perspectiva de uma cosmovisão cristã sobre a sexualidade e sobre a identidade. Você tem todo o direito de não pensar como uma cosmovisão cristã, mas como esse é um congresso cristão, então eu digo que nós aqui acreditamos que a nossa identidade não é uma identidade construída, é uma identidade herdada em Cristo Jesus. Essa palavra, a palavra de Deus diz que o Senhor vem e amaldiçoa aqueles que querem se fazer conhecidos, construindo para si uma identidade. Uma identidade construída é pecado, porque o Senhor vem e amaldiçoa aqueles que rejeitam uma identidade dada por Deus e querem produzir e se tornar famosos, como diz a palavra, reconhecidos sobre toda a terra
por quem são pelos seus próprios esforços, não pela herança da identidade que receberam de Deus. Não é de hoje, queridos, que o ser humano rejeita ser quem Deus o fez. Não é de hoje. Não é de hoje que o ser humano rejeita a identidade dada por Deus e diz: ei, eu tenho algo melhor sobre mim. Na Bíblia Sagrada, queridos, identidade você não produz, você recebe como herança do seu pai. Na palavra de Deus, um nome você não cria para você, você recebe como herança do seu pai. Uma herança de Deus. Por que é desafiador, queridos, hoje, fazer com que os nossos filhos, os nossos educandos, vivam de acordo com uma identidade dada por Deus? Porque esse vício em rótulos de identidade? Porque nós nascemos, queridos, com essa rebeldia de refutar, rejeitar a identidade dada por Deus. Não é automático que o seu filho nasce e vai descobrir a herança de Deus. Não é automático. É preciso um esforço, e aqui eu vejo a família e os educadores, porque o seminário é sobre educação e sexualidade. Eu vejo a importância dos pais e dos educadores, e muito bem como falou o pastor Jorge Linhares, são instituições que são alvo. Por que são alvo? Porque nós temos uma cosmovisão bíblica, cristã, de herança de identidade. Então, por que é tão difícil hoje colocar, ou não é colocar não, é encontrar, destapar a identidade que está dentro do seu filho, porque ela está dentro dele, mas ela precisa ser desbravada, precisa ser exposta, porque ela nasce oprimida pelo pecado. A nossa identidade em Deus, aquilo que nós temos todo o potencial de ser e viver, nasce oprimido pela velha natureza. Então não é natural que ele nasça e seja o que Deus o fez para ser. Não, nós vamos pegar o caminho inverso. Nós vamos querer ser tudo o que Deus não nos criou para ser. É a rebeldia, a herança da rebeldia nos nossos corações. E aqui eu vejo a importância dos pais, das escolas, das instituições, em ajudar esse cara que tem a sua identidade oprimida, ofuscada, a desbravar, a destapar. Ela fala: cara, isso aqui, você nasceu para isso. Você nasceu para isso. Para quê? Para que eu nasci? Eles estão ouvindo que nasceram para ser qualquer coisa, queridos. Qualquer coisa. Mas a identidade deles está lá, precisando ser descoberta por eles, exposta, trazida à luz, conquistada e desenvolvida. E isso através de esforço. Não é natural ser aquilo que Deus nos fez para ser. Todo ser humano nasce com a resistência de ser o que Deus o fez. Herança adâmica, herança da desobediência. Nós vamos buscar negociar a nossa identidade o tempo inteiro para nos trazer o quê? Significado, valor, propósito. Desfrutar de uma identidade dada por Deus, conforme o plano original, não é natural. Então precisa ser intencional. Precisa ser algo programado. Não é natural após a queda. Agora, uma pergunta. Existem verdades bíblicas que, se os nossos filhos crescessem acreditando, sabendo, tornariam a sua vida mais segura aos 12, 13 anos, quando lhe é ofertada uma falsa identidade? Existem princípios bíblicos que nós somos chamados, afirmações que nós somos chamadas para incutir dentro dos nossos filhos, enfatizar sobre eles, que tornariam eles menos confusos na sua adolescência, quando se deparassem com uma falsa identidade, uma proposta de uma falsa identidade, para abrir mão daquilo que ele já é. Existem? Sim. Quais são? O que uma criança precisa crescer sabendo a respeito dela, que diminuiria o impacto das ideologias de gênero, quando ela tivesse 12 anos e se deparasse com uma oferta de uma nova identidade? O que ela precisaria ter dentro dela? Nós estamos trabalhando isso em casa?
Primeira coisa que eu acredito, no meu entendimento, que ela precisa crescer sabendo, é que ela é um espírito, uma alma e um corpo. E que não é possível dividir. Já vou explicar para você por que isso. Satanás, quando ele vai no Éden, ele vê Adão e Eva, ele fala, esse homem é inteiro, completo, espírito, alma e corpo, pleno. E esse homem completo, ele tem o domínio, ele tem o governo. E ele vai manifestar a glória de Deus por sobre toda a terra. Esse homem eu preciso destruir. E você conhece a história, ele vai então até Eva. E eles pecam. E ali existe a queda, que é o quê? A morte espiritual. O que é a morte espiritual? É um homem que antes era 3, ele tinha o Espírito Santo de Deus, ele era uma alma, um ser vivente, e ele tinha um corpo. Naquele momento, o homem morre espiritualmente, passa a ser 2. Passa a ser corpo e alma. O que a palavra de Deus chama de homem natural, homem psique, o homem que não compreende as coisas do espírito, porque o seu espírito está morto. E ele vai, ele faz o que? Ele fragmenta aquele homem, um homem que foi criado para funcionar inteiro. E quando ele não é mais inteiro, ele entra numa crise de identidade. Vai vendo onde a gente vai chegar, queridos. Vai vendo onde a gente vai chegar. Satanás então vê um homem que é 3, espírito, alma e corpo. Fala, esse é o homem que governa. E ele vai lá e ele causa a morte espiritual, o homem passa a ser fragmentado. Alma e corpo. Homem morto. Morto. Nasce morto. Todos nós nascemos mortos. Nascemos corpo e alma. Até que um dia vem alguém e compartilha Jesus com a gente. E a gente volta a ser vivo. A gente volta a ser completo, justo, inteiro diante de Deus. Espírito, alma e corpo. Mas o plano de Satanás, ele não para, queridos. Ele fragmentou um homem. O homem nasce morto. E hoje ele está fazendo a mesma coisa em adolescentes que já são mortos. Mortos por quê? Porque não receberam o Espírito Santo de Deus ainda. E ele vem e ele fala, ei, você pode ser um na sua alma e outro no seu corpo. Para fragmentar mais uma vez esse homem que já é fragmentado. O Senhor me falou isso, tem uns 2 anos eu entrei em crise. Porque eu falei, Deus, mas então ele está chegando antes? E Deus me falou, sim, ele está desumanizando o ser humano. Como que você desumaniza o ser humano? Tirando dele a realidade de que ele é homem. Gente, aonde que está a sua percepção de que você é gente? Na sua alma, na sua psique, no seu intelecto. Quando eu falo que você pode ser um na sua alma e outro no seu corpo, eu promovo mais uma crise, porque é um ser humano que nasceu para ser inteiro. Ele já foi dividido, ele está sendo dividido de novo. E agora está sendo dividido mais uma vez no corpo. Seu corpo é descartável, os seios pode tirar. Você pode fragmentar o que já está fragmentado, fragmentado e fragmentado. Primeira coisa que seu filho precisa saber é que ele é um homem completo. Espírito, alma e corpo. E o Espírito de Deus habita nele. E ele foi criado para ser completo. E Deuteronômio 6 vai falar, olha o que Deus fala, queridos. Olha o que Deus nos fala, Deus nos chama a atenção. Que todas estas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine com persistência aos seus filhos. Converse com eles quando você estiver sentado na sua casa. Não é para ficar no celular, não, e nem maratonando Netflix. Quando você estiver andando pelo caminho, quando você for se deitar e quando você for levantar, amarre-as como um sinal no seu braço e prenda na sua testa. Escreva nos batentes das suas portas e na sua casa, nos portões, as palavras que eu vos digo. Aos seus filhos, Deus está dando uma direção. Mas os nossos filhos estão assistindo 56 horas por mês de YouTube. Crianças de 12 anos, a média é 56 horas por mês no YouTube. Como que você vai desconstruir 56 horas de treinamento, doutrinação? Como que você vai desconstruir? Com 5 minutos de qualidade? Quem inventou esse negócio de tempo de qualidade foi o demônio, queridos. Porque se você não gastar tempo com seu filho,
Tempo. Tempo. Não tempo de qualidade, não é 5 minutos do banheiro até o quarto, não. É gastar tempo. É subir em árvore junto, é rolar junto no tapete. Não, Juliano, mas eu viajo muito. Então viaje menos. Não, Juliano, mas eu trabalho muito, então trabalhe menos. Porque do outro lado não tem ninguém brincando, não, para deseducar o seu filho. Não tem ninguém brincando. Satanás está tirando a humanidade deles, trazendo para um mundo irreal, que não existe. E nós, cristãos, acreditamos no realismo. O que é o realismo? Nós acreditamos que existe um mundo externo, um ser que criou todo o universo, que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Um ser que se chama Deus, que criou todas as coisas para funcionarem de acordo com a sua vontade. Que todas as coisas? Uma árvore, uma borboleta, o seu corpo, de acordo com a vontade dele. Nós cristãos acreditamos no realismo. Mas nós temos a ideologia de gênero que acredita no imanentismo. O que é isso? Ele acredita que existe um mundo real. Ele acredita que existe um mundo externo. Mas que não existe um ser que criou e ordenou e deu função para todas as coisas. Não existe. Quem dá função para todas as coisas sou eu. Eu estou no centro. E a minha subjetividade é que ordena como as coisas funcionam. Eu sou o meu próprio Deus. Nós não acreditamos nisso, queridos. Desde o início, o plano de Satanás era matar a consciência de Adão. O que dava a ele consciência de ser um filho de Deus era o Espírito Santo. E ele continua causando morte de significado, de consciência de ser filho. A identidade de gênero, segundo o CID-11, queridos, é uma incongruência de gênero, né? O que é uma incongruência? É uma desarmonia. Bela palavra, porque realmente é uma desarmonia. Quando você quer ser um no corpo, um na alma, um na mente, você vai causar uma crise para um ser humano que foi criado para ser completo. Por isso que os pais hoje e os filhos veem identidades de gênero de formas diferentes, com perspectivas diferentes. Um adolescente hoje não acha que uma identidade de gênero é imoral ou é pecado. Não, ele acha que é uma extensão da identidade dele. Porque ele não vive na realidade. Ele vive na matrix do imanentismo. Ele não sabe que as coisas têm uma ordem, que existe um Deus que deu ordem para as coisas. Mas o pai não. O pai, quando vê o nenê, quando sai da barriga da mãe e vê que o nenê tem um penizinho, o pai já identifica, é um garoto. Mas isso não é óbvio para essa geração, que está crescendo com os órgãos do seu corpo descartáveis, líquidos, sem valor. Se sobrar, tira. Se faltar, põe. Não é óbvio para essa geração que ter um pênis significa ser homem. O óbvio precisa ser dito para esta geração, que está confusa na sua identidade. E nós não estamos refutando as mentiras e os enganos. Por quê, queridos? Tudo bem? Toma uma água. Glória a Deus, Deus é bom, o diabo não presta. Se a perspectiva que Deus tem ao nosso respeito, queridos, se a perspectiva que eu tenho ao meu respeito não é afirmada, eu vou interagir com outras identidades, até que eu me sinta afirmado. Por que a gente vê adolescentes chegando com 12, 13 anos na escola? São convidados a negociar quem eles são, convidados a uma orientação, uma identidade sexual. Na verdade, eles não estão sendo convidados. Eles estão sendo pressionados a dizer ao mundo quem eles são, a se posicionar sexualmente. Com 12 anos, 10 anos. E eles sabem? Óbvio que não é o tempo. Mas eles estão sendo pressionados a devolver ao mundo uma identidade. Quem que você é? Eles não querem saber o seu nome, eles querem saber quem você é sexualmente.
Tudo bem? Obrigado, querido. Desculpa aí. Eles estão sendo pressionados a dizer quem eles são. E eles chegam, então, de frente para grupos que já estão alienados acerca de si mesmos, estão sendo pressionados, eles vão olhar para dentro deles e vão procurar algo para refutar aquilo que está sendo ofertado, porque eles não querem, mas eles não sabem refutar. E muitos olham para dentro, não encontram nada melhor do que aquilo que está sendo oferecido e acabam negociando, entregando quem eles são, para receber um significado. Ah, Juliana, mas é uma falsa identidade. Mas eles não sabem disso, eles só querem pertencer a uma identidade. Então, o que você pode ensinar para o seu filho, que quando ele estiver 12 anos de idade, e for apresentado a uma ideologia qualquer, ele vai, pelo menos, ter um filtro no coração dele e dizer, espera aí que o que eu aprendi não é bem assim. Por isso que a ideologia de gênero, ela não funciona para um garoto que sabe quem ele é. Ela bate e não entra. Sabe? Uma criança que sabe quem é, um adolescente que sabe quem é, mas isso dá trabalho, Juliana? Dá. Demais. Mas o resultado que a gente está vendo agora, a gente também não está gostando, né? Então é melhor trabalhar na prevenção, não é? Se ele não tiver um significado saudável dentro dele, para refutar o que está sendo ofertado, ele vai absorver. Ele vai pegar. E qual que é o problema de pegar? O problema é que ele vai ganhar um significado, e aí ele não vai mais abrir mão, porque deu um benefício a ele. Qual o benefício? Ser incluído em grupo, ser pertencente, ser afirmado. Agora eu tenho uma identidade, seja lá qual for, um agênero, um bigênero, seja lá qual for. Agora eu sei quem eu sou. E agora para você tirar isso dele, por quê? Porque deu a ele o que? Significado. Agora ele vai negociar você, vai negociar a igreja, vai negociar Deus, mas ninguém tira aquilo dele. Porque foi a única coisa que até hoje trouxe significado de ser quem ele é. E ele vai proteger a mentira dele, dos pais, de Deus, de todo mundo. Por isso que é tão difícil abandonar as falsas identidades. Porque dá a ele esse senso de pertencimento, de percepção, de ser participativo numa sociedade, de ser alguém que inclui, que está incluído. Mas quem convoca os filhos, queridos, a ser quem eles são, quem convoca diante dos homens, diante de Deus e diante dos demônios, são os pais. Os pais são chamados para verbalizar afetivamente quem são os filhos. Deus olhou, falou ao Senhor Jesus, meu filho amado, diante do mundo, dos demônios, de todos. Verbalizado, afirmado. Como nós estamos criando a identidade dos nossos filhos ou educandos, queridos? Como que nós estamos ajudando eles a desenvolver esse potencial que eles têm? Será que as nossas programações, tanto na escola quanto em casa, incluem desenvolver todo o potencial de ser um homem de Deus e uma mulher de Deus que eles já têm, está dentro deles. Deus deu, está lá. Mas se você não pegar como um anzol e puxar para fora, vai ficar lá atrofiado. Os atributos de homem e de mulher que Deus deu a cada um deles. Se nós não puxarmos para fora, isso precisa ser intencional. Ele não vai aprender sozinho com o tempo. Precisa ser intencional, queridos. Se não ajudarmos a desenvolver os seus verdadeiros atributos, ser um homem ou uma mulher de Deus, segundo a cosmovisão sexual bíblica que nós acreditamos, eles provavelmente vão interagir com outras identidades. Não é automático ser um homem e uma mulher de Deus, é preciso de esforço. Mas como que nesse tempo, um garoto pode desenvolver os seus atributos em Deus, se ele está aprendendo em casa a viver para se preservar dos conflitos com o mundo? Autopreservação.
O mal do homem moderno. Não, eu não falo porque eu não quero me queimar. Não, eu não vou na escola porque, veja bem, eu paz a qualquer custo. Paz a qualquer custo não é bíblico. Então o nosso filho está vendo uma autopreservação dos pais. Ele está aprendendo a viver nesse mundinho embotado para não ter conflito com o mundo. Paz com o mundo é inimizade com Deus, querido. Ele está aprendendo, as virtudes que ele está aprendendo é ser embotado, evitar conflitos. Fugir para o videogame até os 45 anos, maratonar Netflix, ou fugir para a pornografia quando ele se sente entediado. Esse é o homem moderno. Os adolescentes de 40 anos e 90 quilos dentro de casa. E eu não acredito que isso seja um sinônimo de ser igual a Deus, porque somos chamados a sermos imitadores de Cristo. E eu não vejo Cristo nessa passividade. Eu não vejo Cristo com medo de confrontar o mundo. Eu não vejo Cristo com aquela cara pálida, querendo preservar conflito. Cabelo repartido no meio e aquela cara de bobão. Eu não vejo ele assim. Mas a maioria de nós, queridos, faz de tudo para eliminar o risco do problema, de uma dor, de um confronto, de uma consequência na vida do seu filho. Muitos têm tanto medo de correr riscos que nem filho tem, né? Vai que eu tenho um filho e eu não produzo um filho perfeito. E aí eu vou ter que conviver com a minha culpa eternamente, então eu nem filho vou ter. Mas aqueles que têm, alguns estão privando seus filhos de correrem riscos, de se decepcionar, de terem sofrência, né? De terem dor, de crescer, de desenvolver resiliência. Na verdade é isso. Porque não contabilizam que existe um risco na vida de todo mundo que está vivo. E o risco está contabilizado no processo da minha vida e da sua e do seu filho. Risco do quê? Risco de você cair um tombo. Mas vai para a selva, Adão. Vai, cai de árvore, mas vai. Risco de sofrer danos. Não, mas vai igual, vai desbravar o mundo. Vai ser pioneiro, vai ser o primeiro, vai ser o sacerdote. Vai desenvolver a sua autonomia, a sua liderança, a sua independência. Para quando a sua família chegar, a sua mulher não te encontre debaixo de uma bananeira assistindo anime, Adão. Vai desbravar a selva. Mas a gente tem medo que os filhos corram riscos de sofrer. Só que o risco faz parte da vida. Quem colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal dentro do jardim do Éden foi Deus, não foi Satanás. E ali havia um risco de o homem decidir a vida por ele, sem Deus. Foi o que ele fez. Risco. O risco sempre esteve contabilizado no processo. O Senhor Jesus olha para os 12 e fala: eu vos escolhi a vós, porém um de vocês é o diabo. Eu sei que tem risco dentro do meu processo, está contabilizado, as perdas, o sofrimento, o choro, mas o risco, mesmo que tenha tombos, mesmo que caia, mesmo que sofra, te fará forte, não vai danificar o projeto. Não vai anular o propósito. Enquanto nós livramos os nossos filhos de sofrência, nós os livramos de construir resiliência. E aí eles chegam com 12 anos na escola e eles não construíram resiliência. Por quê? Porque nunca sentiu dor, nunca sofreu, nunca teve um não. E a primeira coisa que ele se depara é com o não da namorada. Eu não quero você, eu quero o outro. E ele olha para dentro dele e ele vê um conflito muito grande que é o quê? Um não. E ele não sabe lidar com o não. Por que ele não sabe? Porque ele sempre foi privado de evitar emoções ruins. Ei, não precisa. Eu assumo a consequência por você. Deixa que eu vou na escola, deixa que eu dou um jeito, deixa que eu faço tudo. Mãe Wendy, da Terra do Nunca, lembra? Faço tudo por você, Peter Pan. Eu arrumo sua cama, eu faço seu trabalho, eu faço seu trabalho de escola. Eu faço tudo por você. Não sofra, não viva, não cresça. E aí o adolescente chega na escola com 12 anos, toma o não da namoradinha, vai olhar de novo para dentro, vai procurar recursos para lidar com uma emoção que ele não conhece. O que ele vai encontrar? Nada, porque ele não aprendeu a desenvolver. Ele aprendeu a evitar e fugir dos conflitos. Gente, eu estou viajando, você está acompanhando? Faz um barulho aí, me ajuda aí, gente.
Tá apertando a rosca? Você tá aí? Faz, me ajuda aí, gente. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus sabia que até a cruz viria sofrimento, tá no processo. O dano vai sempre estar junto, né? Mas hoje tudo que envolve uma parcela pequena de sofrência, a gente priva os filhos de viver. Tudo que envolve uma parcela de frustração, de tombo, de dor, a gente evita. Não faz, não vai. Ou seja, viva numa bolha. Viva numa bolha. Eu acho que muitos pais, queridos, se pudessem, não sei se eu vou dar ideia, mas eu vou só falar, tá? Se pudessem, fariam um buraco no quintal de 10 metros e colocariam a serpentinha do Éden lá dentro, sem Wi-Fi, e alimentar 3 vezes por dia, para proteger do mundo. Não, vou proteger meu filho do mundo, criar lá dentro de um buraco. Tiro o sinal do Wi-Fi, vou lá e alimento a serpentinha e pronto, nada vai acontecer. Só que não, né? Porque o mal está nele, todo o potencial para dar errado está aqui, ó, coração caído. Já nascemos com ele, né? Porque a gente acha que a gente tem a obrigação de produzir um filho perfeito. Eu nunca vi uma mãe olhando para o seu filho e falando: ei, meu, você não é perfeito não. Você é cheio de falha, cheio de erro, mas você é amado. Eu amo você desse jeito. Foi Deus que fez você assim, com as suas imperfeições. Porque quando ele aprende a se amar nas suas imperfeições, ele aprende a sustentar a sua identidade frente a uma falsa identidade. Ei, eu sei que eu não sou muito bom nisso, eu sei que eu sou falho naquilo, mas eu me amo, eu aprendi a me amar. Por que estão negociando, queridos, tão fácil? Será que eles estão olhando para dentro e fazendo comparações? Não, aquilo é melhor do que eu, aquilo é melhor, ser assim é melhor. Falta de amor próprio. Quem cria autoestima nos filhos? Os pais, queridos. Falando: ei, cara, você tem o seu jeitão, mas você é maravilhoso. Com seus defeitos, assim. Mas a gente não vê, a gente vê os pais criando filhos perfeitos, para apresentar filhos perfeitos. E aí, quando o filho dá um ruim, por quê? Porque estava previsto que ele ia dar ruim. Coração caído está dentro dele. Você faz o quê? Recebe o cativeiro da culpa e fala: não fui suficientemente bom para produzir um filho perfeito. E entra no cativeiro da culpa. E lá fica adoecido eternamente. Eu trabalho com pais em conflito com a sexualidade dos seus filhos. Há 6 anos. Falei aqui no grupo antes que nós estávamos. Há 6 anos atrás, Deus me chamou para reunir pais de alguns LGBTs e ajudá-los. Há 6 anos eu não parei mais. Inclusive essa semana, posso falar aqui de um curso, pastor? Essa semana nós iniciamos um curso para pais em conflito com a sexualidade dos seus filhos. Começou tem 1 semana. Oi, pastor? Sim. Sim, exatamente. Então, há 6 anos que eu trabalho com esse público, pastor, eu mapeei 6 fases que todo pai de LGBT passa. Nós tratamos isso no curso, tratamos outras questões. São 12 aulas, toda terça-feira ao vivo, as aulas com gravados por 1 ano. Quem tiver interesse, entra no meu Instagram, está lá o link, faz a inscrição. A gente teve só uma aula, começou essa semana. Meu Instagram é Juliana Ferron. Não sei se o pessoal consegue colocar. Saiba, queridos, que quando você se posicionar diante da sua família, diante da sociedade, para criar os seus filhos de acordo com o propósito de Deus, você vai levantar uma multidão de opositores. Porque está todo mundo seguindo o curso do mundo. Então, quando você se posiciona para criar o seu filho, a sua família, e ter a sua vida de acordo com os princípios de Deus, a primeira coisa que você vai conquistar é um monte de gente frustrada com você. Porque gente que está parada ou que está entregue ao mundo, se incomoda com quem está vivendo debaixo dos princípios de Deus. E você vai frustrar o mundo, vai frustrar amigos,
Pessoas vão se decepcionar com você, mas vão começar a ver frutos na sua vida e falar: o que você está fazendo? Eu estou me submetendo a um reino que tem princípios e que tem um rei. E só desfruta da herança de Deus quem se submete aos princípios do reino desse rei. Se você decidir, queridos, criar o seu filho para a selva, e não para a terra do nunca, né? Uma terra de prazer, diversão, entretenimento, onde Peter Pan não quer crescer nunca, quer ser uma eterna criança irresponsável, vivendo para os prazeres, você não vai entrar em desacordo com o mundo, porque é isso que o mundo está vivendo. Mas se você decidir, queridos, criar os seus filhos como Deus criou Adão para a selva, como é criar os seus filhos para a selva? Deixa eu só ver quanto tempo eu tenho aqui. 20 minutos? 20? Amém, o pastor falou 2 horas. Só eu ouvi. Brincadeira, queridos. Como é criar os seus filhos com os atributos do Senhor Jesus? 3 coisas dentro do coração de cada garoto que Deus colocou dentro de cada garoto. 3 atributos que precisam ser descobertos, desenvolvidos, potencializados, que tem tudo para dar certo. Primeiro, foi com Adão. Adão chegou antes. A palavra de Deus diz que Adão foi formado na terra, no chão, e colocado no Éden. Ele não foi criado no Éden. Ele foi formado no chão bruto, na terra batida, na parte indomada da criação. E Adão é o que chega primeiro, é aquele que explora, aquele que é líder, aquele que vai, aquele que dá nome, aquele que traz ordem. Ele é o líder, ele é o primeiro. Isso está enraizado no coração de cada garoto, de cada homem, não importa a idade. E você vai buscar viver isso, mesmo que seja da forma distorcida. Ser o primeiro. O homem não foi chamado para ficar embotado atrás da mulher, atrás das pessoas. Ele foi chamado para ser o primeiro, aquele que estabelece. Segunda coisa, ele nasceu por uma grande causa. Para acordar todas as manhãs e falar: ei, eu sei para que eu nasci. Eu nasci por uma grande causa. O Senhor Jesus, quando estava de frente a Pilatos, e foi indagado: você é rei? Ele falou: não, você não entendeu nada, eu nasci para isso. Eu nasci para isso, eu sei quem eu sou, eu sei para que eu nasci. Eu sei o meu propósito, eu sei a minha causa, eu sei a minha luta. Eu nasci para a cruz, eu nasci para morrer e ressuscitar e salvar aqueles que estão perdidos. Ele sabia para que ele vinha ao mundo. Ele nasceu para uma grande causa. Todos os homens aqui nasceram para uma grande batalha, para dar a sua vida por uma grande batalha. Uma grande causa. Mas não causas ideológicas, queridos. Mas entende que ele vai buscar viver os projetos de Deus, mesmo de uma forma distorcida? Com causas humanas, matando e morrendo por causas humanas? Por quê? Porque está enraizado dentro do coração dele viver e dar a sua vida por uma grande aventura. E terceira coisa enraizada dentro do coração do homem, do garoto, que precisa ser descoberto: ele nasceu para salvar uma mulher da selva. Só que o Adão está sendo salvo. A Eva está encontrando ele debaixo de um pé de macieira, assistindo Netflix. E isso causa um desequilíbrio, queridos. Porque existem funções que estão distorcidas. A mulher não foi chamada para estar à frente, ela foi chamada para estar com um homem que tem uma grande causa. Nenhuma mulher quer andar do lado de um homem banana, que não sabe para que existe, para que veio ao mundo, para onde está indo. E a mulher, quando vê que o homem não tem radar ou não tem GPS, o que ela faz? Eva, eu assumo o controle, deixa para mim. Eu vou para frente. Agora sou eu que dou as normas, sou eu que faço. E aí nós, mulheres, recebemos uma herança adâmica de Eva de controle. Não confiamos que o homem vai fazer. Nós precisamos estar à frente. Uma herança adâmica. Isso aqui não estava no script, não sei porque que eu falei. Mas isso impacta diretamente na criação de filhos, queridos. Porque essa mulher, com a síndrome de Wendy, que é amiga do Peter Pan, ela cria homem
homens e filhos passivos e acovardados nos seus atributos, porque ela sempre está lá, com controle, para fazer as coisas. Deixa que eu faço por você, deixa que eu vivo por você, deixa que eu penso por você. Criam homens acovardados. O que você quer? A vinha de Nabote? Ninguém lembra dessa personagem, não? O que você quer? Fica castrado aí na sua masculinidade, deixa que eu tomo a frente. O que você quer? Estou aqui para isso. O que é um homem castrado na sua masculinidade? É um homem embotado. Eu faço tudo por você é uma forma de dizer, ei, me note, eu sou uma mulher carente, não deixe de me dar amor. O problema é que por trás dessa mulher, queridos, muitas vezes, a gente vai ter um homem acovardado no seu sacerdócio. Atrofiado. E aí a gente está ouvindo as feministas falarem que o homem é o problema, né? O homem, o patriarcado é o problema. Na verdade, a omissão do homem está sendo o problema. A restauração da família vem pela restauração do homem, queridos. Eu sou uma ex-feminista. Fui homossexual por 12 anos. Estive à frente, promovi eventos para o público LGBT. Tenho 9 anos de conversão. E vou ficar o resto da vida me convertendo. Em nome de Jesus. Mas nós estamos passivos diante do caos. E as nossas famílias estão sendo abatidas, queridos. E Deus precisa muito mais. Precisa de muito mais do que pais que só esbravejem nas redes sociais. Sabe? Mas que estejam comprometidos com o coração dos seus filhos, da sua casa, da sua família. Tem uma passagem de Neemias. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Que ele está reconstruindo os muros, você sabe, né? Deixa eu só achar aqui para ler uma parte específica. Já que o pastor deu 2 horas a mais, a gente está com tempo aí. Brincadeira, queridos. Hã? Oi? Ele é um amor, né? Glória a Deus. Eu também acho. Então, antes dessa crise de identidade, existe uma crise de masculinidade, sabe? Por trás, queridos. Uma crise moral. E o resultado aí a gente não está gostando. A palavra de Deus fala que Neemias reconstruiu os muros em apenas 52 dias. Reconstruiu. Os muros de Jerusalém estavam destruídos. Os seus portões estavam em ruínas, estavam entulhados, né? Quando uma cidade era conquistada, a primeira coisa que os inimigos faziam era derrubar os muros, para que aquela cidade ficasse desprotegida, para que os inimigos entrassem e saíssem, sem confronto, sem retaliação. E aqui está a guerra, aqui está o problema. Os muros estão destruídos, os fundamentos estão arruinados. A palavra de Deus diz em Neemias 4:13. Olha que interessante, queridos, essa analogia. Nós estamos vendo homens e mulheres de Deus em todas as áreas, seja na política, na medicina, no esporte, seja na padaria. Nós estamos vendo homens e mulheres de Deus, na sua esfera de influência, se posicionarem? Sim, nós estamos. Esse congresso é uma resposta disso. Nós temos aqui políticos, nós temos missionários, nós temos pastores, professores. Então, em todas as esferas, nós temos pessoas posicionadas, tentando trazer um prumo para que o homem volte para o seu prumo. E aí a palavra de Deus fala em Neemias 4:13.
Neemias fala assim: eu posicionei homens nos lugares baixos. Enquanto eles estavam reconstruindo os muros, levantando os fundamentos, levantando os pilares que tinham sido destruídos pelos inimigos, Neemias fala: eu coloquei homens lá embaixo, que têm uma esfera de alcance pequena. Mas ele diz: eu coloquei outro em lugares altos, lugares abertos, todos armados com espadas, lanças e arcos, armados com a palavra de Deus, armados com argumentos, com inteligência também, com influência. Daquele dia em diante, continua a palavra de Deus dizendo: enquanto metade dos homens fazia o trabalho de reconstrução, levantava tijolo por tijolo daquilo que tinha sido abatido pelo inimigo, ele diz: a outra metade, enquanto uns trabalhavam, a outra metade ficava posicionada em lugares estratégicos, com escudos, arcos e couraças. E aqueles que transportavam materiais, transportavam com uma mão e com a outra seguravam a arma. Cada construtor trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. Eu estou falando da sua casa. Dos fundamentos, dos muros que quem sabe foram derrubados. Aí ele continua: de todos os lugares se tornaram contra nós. Mas peleje pelos vossos irmãos, filhas, mulheres e casas. Lute, não abra mão fácil. E aí continua dizendo que Sambalate, quando soube, o inimigo, Satanás, quando soube que nós estávamos reconstruindo os muros, ele ficou furioso e começou a nos ridicularizar. O que aqueles frágeis estão fazendo? Será que eles estão tentando levantar os muros que nós derrubamos? Irão terminar a obra num só dia? Eles não vão conseguir ressuscitar as pedras do monte de entulho que nós promovemos. E aí Neemias fala: ouve-nos, Senhor, pois nós estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles essa zombaria, que sejam eles levados prisioneiros como despojos para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, nós fomos reconstruindo os muros, até que toda a extensão chegou até a metade, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Nós estamos falando das nossas casas. Quais são os muros que durante os anos foram derrubados? Os pilares, os fundamentos. O ataque frontal e brutal da masculinidade do seu filho? É esse? Ajude ele a descobrir quem ele é. Ajude ele a desenvolver todos os atributos masculinos que Deus já deu para ele, está aqui dentro. Ele precisa que alguém puxe para fora e fale: vai. Vai, garoto, vai, Adão, vai para a selva, vai desbravar, vai ser o primeiro, você vai dar certo, você vai funcionar para aquilo que você foi programado. Quais os muros que estão sendo derrubados ou que foram derrubados na nossa família, queridos? O respeito pelos pais não existe mais por você. Quem sabe seu filho não lhe olha mais nem no olho. Não tem mais respeito. Quem sabe a falta de respeito, de gratidão, venha justamente desse lugar que a gente disse uma vez: vou dar a ele tudo que eu não tive. E aí quando você entrega a ele tudo aquilo que você não teve e não ensina para ele gratidão, ele te trata com leviandade. Ele não te trata com respeito e nem com temor. Porque você dá tudo e ele se acha merecedor. Ele vai requerer tudo de todo mundo o tempo inteiro. Quem sabe seja o muro do respeito, do temor pelo Senhor. Se os nossos filhos estão nos vendo lutar por status social, ostentação de bens, ou nos autopreservarmos o tempo todo, é o mesmo caminho que eles vão seguir, queridos. É o mesmo caminho. Quais são os fundamentos da sua família que estão desprotegidos, que foram invadidos e derrubados? Porque aonde nós não avançamos com os princípios da palavra de Deus, o inimigo, ele toma conta com os seus enganos, porque não há vácuo no mundo espiritual e não há vácuo no mundo emocional. Se não está sendo preenchido da verdade, que é Deus, você não vai derrotar Satanás dizendo que você não gosta do feminismo, queridos.
Você vai derrotar ele com a verdade bíblica do valor que é ser uma mulher. Satanás não é derrubado com argumentos, mas com a verdade da palavra de Deus dentro da sua família. Não vamos vencer brigando, coagindo os nossos filhos, criticando. Muito pelo contrário. Se a gente não entende que tem um time de 12 a 15 anos que você precisa deixar as proibições de lado para se tornar o mentor do seu filho e dar manutenção no caminho que ele está seguindo, você perdeu ele. Porque aos 12 anos ele está descobrindo que ele tem desejos. E ele não precisa mais viver os seus desejos. É uma das primeiras descobertas da adolescência. E ele vai começar a cada vez ser mais independente. A questão é, você quer ser participativo na vida dele, estar do lado de dentro influenciando, ou você quer ficar à margem, criticando e cobrando o tempo inteiro? Você precisa escolher a forma como você vai agir. Na adolescência precisa virar essa chave. Porque o proibitivo, a cobrança e a crítica não funciona mais. Ontem ele era uma criança que vivia os seus desejos. Tomava banho na hora que você mandava, comia na hora que você mandava. Hoje ele descobriu que ele tem os próprios desejos. Então, ou a gente cria uma nova forma de relacionamento com ele, aonde ele tenha liberdade para se abrir conosco a respeito de coisas que ele está vendo, ouvindo e querendo viver. Ou a gente vai ter um filho dentro de casa que tem uma vida dupla, que omite e mente. Porque toda vez que ele traz uma informação, você vem com um sermão da montanha, ou uma cobrança. E o adolescente sente o cheiro da crítica de longe, e ele vai parar de compartilhar com você no momento mais crítico da vida dele. Que ele vai interagir com outras identidades, que ele está experimentando desejos novos. E a gente precisa estar lado a lado para ajudá-lo a processar esses novos sentimentos, que para ele é tudo novo. Ou a gente decide estar do lado de dentro como mentor, e aí, o que você está fazendo? O que você acha? O que você acha daquilo? Participativos, pais curiosos, não invasivos. Ou o filho vai começar a chegar em casa, e na escola ele já tem o nome de menina, em casa ele é outro. E a vida dupla se instala, porque não tem comunicação. E quando não tem comunicação, porque a única comunicação que a gente tem é cobrança, cobrança, cobrança. Quanto mais a gente cobra, mais a gente empurra a rebeldia dele. Mais ele vive na rebeldia, mais a gente impulsiona a transgressão na vida dele. Ou a gente vai estar do lado de dentro, ganhando confiança, se interessando pelas coisas que ele se interessa, sendo participativo na vida dele, conversando. E ali a gente consegue influenciar. Ali a gente consegue dar manutenção. Ali ele vem perguntar para você. Você tem que ser o mentor dele, não o amigo dele de 13 anos. Mas nós estamos na defensiva. E eles estão trocando a afetividade da família pela afetividade do grupo, que escuta eles sem toda hora dar um sermão. Que toda hora que ele tem algo, uma dúvida, ele sabe que os amigos não vão falar de forma pejorativa, não vão criticar. Os amigos estão ocupando o lugar da afetividade dos pais. E isso denuncia uma família que não está funcionando de acordo como deveria funcionar. Porque muitas famílias entram na negação. Não, aqui a gente não fala desse negócio. Então tá, tem... A Anitta está falando. Tem um monte de gente falando. Não, dentro de casa a gente não fala de problemas polêmicos. Não, tem que falar o tempo inteiro. Se viu alguma coisa na televisão, aproveita para perguntar o que ele acha. O que ele acha a respeito daquilo. Como que você vai saber as mentiras que está dentro do seu filho, se ele não compartilha com você? Precisa ouvir as mentiras que estão dentro dele e ir tirando uma por uma, com sabedoria e estratégia de Deus. Amém? Você pode projetar, por gentileza, Provérbios 21, 22? Vocês podem pôr em pé, por gentileza, para a gente orar, queridos? Quais são os muros, os fundamentos que não tem mais na sua família? Peça para o Espírito Santo de Deus trazer a sua mente. O Senhor não revela coisas para nos deixar envergonhados, queridos. Quem faz isso é Satanás. O Senhor revela para que haja cura e restauração nas nossas famílias. Essa palavra o Senhor me deu, tem 2 anos, quando eu fiz uma conferência para pais online.
pais que já estavam em conflitos há 2 anos. E o Senhor me falou através dessa passagem que existe um lugar na mente dos nossos filhos, aonde estão armazenados os enganos, os ovos de serpente, as ideologias, os sofismas, os tijolos, as fortalezas que Satanás foi construindo. O engano, o lugar de engano. Aqui. Ou aqui, né? Uma guerra pelo coração. Tem um lugar cheio de enganos e protegido por muralhas que Satanás construiu. E lá dentro habitam enganos. E esses enganos, eles estão sendo fundamentos para uma vida falsa. Uma vida longe dos princípios de Deus, uma vida entregue a si mesmo. Mas a palavra de Deus me trouxe esse versículo de Provérbios. E o Senhor falou que existe uma estratégia, uma única estratégia, que entra nesse lugar, desse muro construído por Satanás, derruba esse muro e destrói o engano. Isso se chama sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus é um lugar onde Satanás não alcança. A palavra de Deus diz que o sábio, sabedoria de Deus está envolvida. Sabedoria de Deus para lidar com seu filho. Sabedoria de Deus para lidar com a confusão que ele está vivendo de identidade. Como que você está recebendo toda a confusão que você está vendo? Será que a gente está recebendo com condenação teológica? Será que a gente está recebendo com crítica o tempo todo? Ou será que a gente está entrando na montanha russa emocional que eles estão vivendo? Mas isso é o que ele chegou a respeito dele nesse momento. Ele chegou à consciência que ele é isso nesse momento. É o que ele dá conta de ser hoje. Mas Deus ele não está enganado sobre quem o seu filho é. E você precisa decidir como que você vai ver o seu filho. Porque como você ver ele, é a forma como você vai lidar com ele. Você pode ver ele como Deus o vê. E Deus não removeu os propósitos da vida dele. O pecado não é maior que ele. Deus não o descartou. Mas você pode ver ele como ele está se vendo. E ele está se vendo numa montanha russa de emoções conflituosas. Mas esse não é o lugar para você entrar. E o Senhor fala que nesse lugar, na sabedoria de Deus, é o lugar onde Deus vai te dar estratégias. Estratégias em amor, ferramentas, unção, para quebrar o jugo da mentira. Para entrar nesse muro, nessa barreira que Satanás construiu. E você derruba aquela fortaleza. E você destrói o engano que eles confiam. Porque a sabedoria de Deus é um lugar onde Satanás ele não alcança. E quando você alcança esse lugar, você não liga mais porque os outros estão falando. Você entendeu que você tem um amor intencional, um amor estratégico, e você não vai abrir mão do seu filho. E se Satanás quer que você fique numa jaula de culpa, é agora que você vai se liberar. Ei Deus, conta comigo para resgatar a minha família. Eu estou aqui. Eu me perdoo sim. Porque no meio do caminho você vai ver que fez muita coisa que não precisava ter feito. E vai ser convidado a se culpar. E o Senhor está falando, ei, o primeiro passo contra a primeira arma contra o diabo. Autocuidado, se ame. Se ame. Se perdoe. Porque você vai errar, estava contabilizado que você ia errar. Expresse arrependimento pelo seu filho. Se você entendeu que no meio do caminho você fez coisas que não precisavam ser feitas, expresse a ele arrependimento. Vá em espírito de reconciliação, disse o Senhor Jesus. Não espírito de justificação, mas de humildade, quebrantamento e reconciliação. E diga, ei meu filho, quem sabe você vai ter que fazer isso é com seu esposo. Porque quem sabe quem está no controle da sua família hoje é você. E o Senhor está falando para algumas mulheres aqui, ei, recue. Recue, porque esse não é o seu lugar. Recue. Algumas mães vão ter que pedir perdão para os seus filhos, porque consumiram a masculinidade do seu filho.
trazendo ele só para ela, meu amigo mais íntimo, meu filho, criaram numa bolha, e ele está ali embotado em todo o seu potencial. Ei, mãe, fura a bolha do filho hoje, libera ele. A palavra de Deus diz que havia um tempo de menino, e esse tempo das coisas de menino acabou. Chega em casa, ore por ele e fala: ei, a palavra de Deus diz que havia um tempo que você pensava como menino, agia como menino, mas hoje eu corto esse cordão umbilical que eu tenho com você e eu libero. Seja homem. Aleluia. Seja homem. E esse seja homem não é o homem que violenta a mulher, é o homem que protege a mulher, é o homem que protege a casa. Vamos orar. Eu posso pedir uma coisa a você, que é profeta de Deus hoje aqui? Vou pedir que todos os jovens, menos de 20 anos, subam aqui no altar. Nós vamos orar por vocês. Vem cá, vem no altar.